Olá, pessoal. Vamos terminar a nossa análise do livro O Médico e o Monstro hoje? Bom, hoje nós vamos começar falando dos personagens, que são figuras importantíssimas, apesar de muito poucas. Né? Aqui eu citei todos os personagens que aparecem, ainda ficou faltando aí a empregada da casa do Wright e a testemunha, né, do assassinato do Carol. Mas personagens importantes mesmo, que valem a pena e que, de certa forma, ajudam ou interferem no enredo, é basicamente o Utterson, o Jekyll e o Hyde, o Lenny um pouquinho e o Polly, tá? Mas, assim, que nós temos características mesmo, são só os 4 primeiros homens, tá ok? Então, aqui os nomes, né? O Utterson, o Enfield, na ordem que eles vão aparecendo na história, o Wright, o Jekyll, o Lanyon, Poole, né? O Denver Carroll, que é a vítima do assassinato, o Bradshaw, que é o empregado da casa do Jekyll, e o Guest, que é o grafologista que identifica as duas letras. Primeiro personagem, o Utterson, né? É o grande protagonista, porque toda a história sai dele, das investigações dele, né? É o principal narrador do texto também, boa parte da história é narrada em primeira pessoa por ele, né? Ele é um advogado, um homem íntegro. Inicialmente a história o apresenta como uma pessoa fria, talvez calculista, mas isso é uma característica muito própria do homem inglês, tá? E talvez pela nossa cultura a gente tenha identificado essas questões um tanto quanto antagônicas nele, tá? Mas depois, no restante da história, ele se mostra realmente um homem bom, preocupado, um amigo fiel, tá? A parte pré-textual do livro, ela mesma faz referência ao significado dos nomes, né? Então, isso aqui foi tirado daquela parte pré-textual, né? Quem leu e orientei a leitura deve se lembrar. Utterson, né? O sobrenome do advogado, é formado pelas palavrinhas uter, que é um verbo que significa revelar, e son, que é um substantivo, filho. Então, Utterson seria aquele que descobre, que revela, e é o que ele faz na história. Nós ainda temos o nome, o primeiro nome do Utterson, que é Gabriel John. E aí, Gabriel é o nome do anjo que anunciou a Nossa Senhora que ela estava grávida de Jesus Cristo, e João é o nome de um dos 12 apóstolos, aquele que escreveu o principal evangelho, que está na Bíblia atual, tá? No Evangelho segundo São João. Escreveu algumas cartas após a morte de Jesus, tem na Bíblia também as cartas de João. E escreveu o Apocalipse, né? Que de forma simplificada, só para a gente entender a relação disso com a história, Apocalipse é um livro onde João meio que tem algumas visões que prevêem uma espécie de fim de mundo, né? Na qual as pessoas boas, as crentes, vão ser salvas para o tal do reino eterno que Jesus Cristo prometeu, e aquelas que não aceitarem a vontade de Deus serão destruídas. Mais ou menos o que a gente tem aqui, né? Dr. Jekyll, né? É um médico generoso, uma pessoa boa, bem vista, da qual todos gostam, né? E por causa de toda essa bondade, de toda essa característica social bem aceita do Jekyll, é que o Utterson acaba incomodado demais com a proximidade dele com um homem tão abominável quanto o Hyde. E aí a história começa para valer. Segundo a parte de análise dos nomes, né, Jekyll tem no nome a palavra kill, que significa matar, né? E é essa característica do Jekyll que o leva a criar o Wright.
Bom, o Ride... Ah, gente, só lembrando aqui, essa imagem aqui e essa aqui são do filme, tá? Existia um filme na época do cinema em preto e branco ainda, tá bom? Mas um filme... Existem outros, mas aí são adaptações. Aqui é a tentativa de recriar a história do médico e do monstro no cinema, tá bom? Então, a gente tem aí o Ride, né? A gente sabe bem as características físicas dele, é baixinho, meio corcunda, é um homem com um rosto medonho, não é feio, ele é assustador, é diferente, tá? E aí o nome Ride, né, que do nome é com Y, mas aí vem de ride, que é um verbo que significa esconder. Então, o Edward Ride é o que estava escondido no Jekyll. O Lanyon, que é o doutor, que ajuda o Jekyll naquele momento em que ele tenta se livrar do Hyde e não consegue mais, ao presenciar a transformação do Hyde em Jekyll, ele fica totalmente decepcionado, não só com o amigo e com o médico, mas principalmente com o ser humano e com a ciência, ou seja, com o que o ser humano pode ser capaz de fazer com a ciência. Aqui ele levanta a questão da ética. Será que realmente a ciência pode fazer tudo? O tempo e o espaço, né? A história é narrada cronologicamente, só não os 2 últimos capítulos, que são uma espécie de flashback do que aconteceu antes, tá? Mas o restante é tudo cronológico, um fato após o outro. Acontece no século XIX, ou seja, em 1800 e qualquer coisa, período do reino da rainha Vitória, né? E o período vitoriano na Inglaterra, gente, é um período extremamente violento, porque apesar de economicamente ser uma época boa para o país, talvez até por isso, né? O dinheiro em excesso para alguns dão a essas pessoas a impressão de que elas podem fazer tudo, de que elas são isentas de qualquer coisa se elas tiverem dinheiro. Então foi um período extremamente violento, inclusive foi nessa época que a Scotland Yard, a polícia inglesa, extremamente famosa até hoje, foi criada para tentar resolver esses crimes tão violentos, tão macabros em tamanha quantidade, tá? O clímax e o desfecho, de certa forma, na hora que a gente estava lendo os capítulos, a gente já falou disso. O clímax está lá no capítulo 8, quando o Utterson invade a casa do Jekyll, né? E de certa forma, acaba descobrindo que o Hyde e o Jekyll são exatamente a mesma pessoa. E o desfecho está nos 2 últimos capítulos, né? Que são as cartas do Lanyon e do Jekyll explicando o que realmente aconteceu. Aqui uma frase, né, do livro, quando lá na carta do Jekyll, quando ele está explicando a primeira vez que ele se transformou em Wright, e das névoas insubstanciais e mutantes que durante tanto tempo haviam confundido seu olhar, pulava agora o pressentimento brusco e nítido de um espírito maligno, né? Então, apesar daquele homem socialmente consciente, bondoso, que gostava de ajudar a sociedade, ele também tinha dentro de si um espírito extremamente maligno, que com a experiência saltou na figura do Wright. Belezinha? Bom, agora vamos falar sobre o trabalho artístico que vocês terão que me entregar. Vamos lá? Então, está escrito no bloco de vocês, montar em folha chamex, com cabeçalho no verso, para não atrapalhar a parte estética, tá? Um desenho, imagem com colagem, pode ser colagem de imagens, letras, adesivos, restos de bijuterias, miçangas, conchinha, papel amassado, caixas, embalagens de produtos, areia, galho, terra, tá? O que vocês quiserem. Cuidado com o material, se for alguma coisa orgânica,
pode se degradar e aí estragar o trabalho de vocês, tá bom? Mas de resto, tá liberado tudo, tá? Mostrando o que você acha que representa a essência do livro. Então, vocês vão fazer uma espécie de quadrinho, um chamex, né? Que de certa forma representaria o que você sentiu quando leu o livro, o que você achou da história, o que a história te passou, tá bom? Para entender melhor como é que faz uma colagem, eu marquei esses 2 vídeos aqui para vocês. Se vocês não conseguirem entrar nesses 2 links, digitem no YouTube ou no próprio Google ou em qualquer outro site de busca como fazer colagem, desenhos com colagem. Cuidado que tem muito tutorial de colagem para vídeo, para foto, aí de forma digital. O que eu quero de vocês é o manual, tá? Pode ser recortado com tesoura, pode ser rasgado com o dedo, pode ser imagens já prontas de revista. Você pode fazer imagens em papéis com cores que você acha que represente as sensações e os sentimentos que você quer repassar. Pode ser aquela beiradinha queimadinha, né? Então, assim, independe. Podem pegar aqueles brinquedinhos pequenininhos que às vezes a gente ganha dentro daquelas caixinhas de lembrancinha de aniversário de criança. Então, assim, não tem regra para se fazer uma colagem, tá? Agora, o que precisa na colagem, como em qualquer obra artística ou em qualquer texto, né, já que isso é um tipo de texto, é a questão do conteúdo. Então tem que ter lógica. Eu não vou pegar e jogar um saco de lixo e colar dentro do papel tudo que tem ali, né? Aqueles elementos têm que passar essa sensação de dualidade própria do livro, essa sensação de incômodo, de coisa ruim provocada pelo Wright, tá? Ou as duas coisas, né? O lado bom do Jekyll, o lado ruim do Wright, ou a questão da fidelidade própria do Utterson e até do Lanyon, a decepção do Lanyon com a humanidade, com a ciência, com as pessoas. Tudo isso pode aparecer de alguma forma na sua colagem, tá ok? Aqui eu mostrei mais algumas, aqui uma definição de colagem, ó. Colagem é uma obra de arte feita de vários materiais, como papel, jornal, fotos, tecido e outros itens que você encontrar. Muitas colagens modernas são feitas colocando imagens virtuais em um fundo digital, mas você também pode guardar recortes e textos para colar em papel. Para um método mais original, dê outra utilidade para itens como areia, conchas, plantas, colantes em pedaços de papel. Colagens são limitadas apenas pela sua imaginação. Portanto, misture materiais, formas, técnicas, cores, né? Vocês fazem ou faziam muito material artístico com a professora Márcia. Usem aquilo que vocês aprenderam com ela para fazer a colagem de vocês, tá bom? E aqui os exemplos, ó. Aqui basicamente a gente tem um rosto de uma negra e aqui quase tudo construções históricas de provavelmente Salvador, né? Então mostrando a questão da negritude na cidade de Salvador. Tá vendo que existe uma relação? Aqui a gente tem elementos modernos da sociedade. Isso lembra muito questões do capitalismo, ó. Estados Unidos, aqui, Inglaterra, aqui, mulheres bem vestidas, ó, gordas, o cinema, a xícara de chá, o próprio dinheiro, tá bom? Carros, ó, música. Então, foi colocando. Eu acho que aqui é uma questão de mostrar a sociedade com tudo que ela valoriza. Pode ver que a gente tem quase só coisas materiais aí. Aqui a gente já tem, não dá para a gente ler direito as palavras, né? Mas a figura de uma mulher só com os cabelos enfeitados e algumas palavras. Aqui ficou uma obra meio surrealista, né? A gente tem um peixe aqui, uma espécie de bailarina, né? Do cisne negro, com uma roda dos ventos. Aqui alguns trechinhos de jornal. Aqui o quadro de uma mulher antiga.
Aqui eu tentei fazer virtualmente, tá? Mas a gente poderia recortar olhos e pregar aqui, bocas, narizes, orelhas, sem problema nenhum, mas só para vocês terem mais ou menos uma ideia, né? Aqui eu peguei as coisas boas e as coisas ruins, ou o que faz o ser humano uma pessoa boa e o que faz o ser humano ruim. Então, aqui do bom, a gente tem o nascer do sol, os bichinhos de estimação, o carinho dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, uma boa xícara de café, uma flor, um livro. Aqui, cobrindo o olho do ser humano, já que na maioria das vezes nos cega, o dinheiro, aí vem a questão do desmatamento, das queimadas, a ira, a raiva que nos faz brigar, gritar qualquer coisa, a violência, o bullying, né? Então, tá vendo? Não é uma situação, uma coisa difícil de se fazer. Então, faça uma boa pesquisa, utilizem material impresso da internet, recortem revistas, jornais que vocês tenham em casa, embalagem. Lembrem-se que não precisa ser imagens assim montadinhas, né? A gente pode criar com papéis aqui, por exemplo, ó, se eu quisesse ter feito só uma montagem com papel, lembrando as cores do fogo, as cores do sol, o vermelho da violência, o amarelo do medo, né? Então, assim, não precisa comprar nada, tudo é possível de ser feito e quanto mais reaproveitamento nós fizermos, melhor. Tá bom, meninos? Vou ficar aqui aguardando os trabalhos de vocês, ansiosa, porque eu sei que quando vocês fazem esse tipo de trabalho, vocês arrasam, tá bom? Muito obrigada. Tchau. Até semana que vem.